E vamos falar hoje sobre o papel da Selic nos contratos de compra e venda de imóveis. Vou aproveitar para falar também com vocês e repassar alguns aspectos que para mim são muito importantes, que todo advogado que lida com imobiliário deveria dominar, que é a questão do papel dos juros, os tipos de juros e as atualizações monetárias. Perpassando por esses temas, nós vamos chegar a uma investigação sobre a recente decisão do STJ que tratou do tema da taxa Selic. Certo? Então, vou aproveitar para dar uma repassada geral. Então, saibam que nós avaliaremos um acórdão em que houve uma ação revisional de contrato de compra e venda de imóveis que lançou mão da taxa Selic. E aí eu vou aproveitar essa oportunidade desse acórdão que está nos dando, já que ele é recente, para que a gente possa estabelecer aqui uma conversa que eu gosto muito de tratar com vocês, que é o ambiente tanto da negociação comercial, quanto das implicações contratuais que produzem um efeito sobre o preço do imóvel, a forma de pagar o imóvel, e aí, por conta disso, o contrato de compra e venda de imóvel. Show de bola? Vamos conversar um pouquinho sobre essa famosa taxa Selic. O que vem a ser a tal da taxa Selic? Então, a taxa Selic, ela é uma taxa que é organizada pelo governo brasileiro, e ela é a base dos juros no Brasil. Então, essa famosa taxa Selic. Que todo mês, a gente escuta nos noticiários informações dizendo sobre as reuniões do Copom, que é um grupo técnico que avalia o mercado brasileiro e utilizam essa fixação da taxa Selic, que hoje, se eu não me engano, está em 13,25, tá? Ou algo parecido. Então, esse grupo se organiza para avaliar a incidência dessa taxa. Essa taxa, pessoal, ela vai pautar todos os negócios financeiros do país. Ela vai ser, digamos assim, uma referência. Ela vai ser tomada por referência. É obrigatório o uso dela? Não, não é obrigatório para relações entre particulares, de forma alguma. Mas ela é um parâmetro muito, muito relevante. Ela é um parâmetro muito relevante e ela pode ser utilizada como uma taxa referencial para uso em contratos. Então, vamos pensar no seguinte, tá? Qual que é o uso mais comum que a gente ouve falar antes de entrar aqui no nosso mercado imobiliário? O uso mais comum é que essa taxa ela tem sido relevante, usada de forma inteligente pelo governo brasileiro para conter a inflação. Então, ela tem alguma relação com a inflação. Por quê? Porque quanto mais baixa é a taxa Selic, quanto menor são os juros que o governo aplica nos negócios, no caso é 13,25 ao ano, tá? Não é por mês, tá? Por mês é só cartão de crédito, Então, ao ano, esse é o juro que o governo paga as contas dele com isso, Então, os tributos, são atualizados também, muitas vezes, pela taxa Selic. Então, ela é utilizada pelo governo para muitas coisas e para pegar dinheiro também no mercado. O governo me empresta dinheiro pelo Tesouro, Então, o Tesouro toma dinheiro emprestado e paga a taxa Selic. E ele mesmo diz quanto que é a taxa que ele está pagando. Quanto mais alta essa taxa, mais as pessoas pensam assim, bom, vale a pena eu aplicar esse recurso porque está pagando bons juros. Quanto mais baixa essa taxa, mais as pessoas pensam assim, vou usar o meu dinheiro para fazer algum negócio, porque não está valendo a pena deixar o dinheiro parado, certo? Por isso que ela tem alguma relação com essa questão da inflação. Então, se a inflação está alta, o que é inflação alta? Tem pouco produto e muita gente querendo comprar. O preço sobe, 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 sobe. Como é que funciona a inflação baixa? Tem produto suficiente para todo mundo, logo o preço dele não sobe. Então, se o juro está alto, as pessoas pegam o dinheiro e usam para comprar. E aí impulsionam a inflação. Aliás, as pessoas deixam o dinheiro aplicado e não pegam para comprar. Aí a inflação resiste, Ela deixa de subir. Por isso que a gente terminou o ano aí com uma inflação de 5 ponto alguma coisa, não chegou a 6%. Por quê? Porque a nossa taxa Selic está muito elevada. Ela está em 13 ponto, alguma coisa. Então, quer dizer, taxa de juro alta, inflação baixa. Bacana. Esse é o uso político da taxa Selic. Mas nós temos um uso jurídico.
da taxa Selic. Né? Então, qual que é o uso jurídico dela? Eu poderia utilizar ela como mecanismo de atualização de um parcelamento. Então, a pessoa comprou um imóvel parcelado. Né? A pessoa comprou um imóvel parcelado. O imóvel estava lá, a construtora anunciou o imóvel a R$300 mil, né? E a forma de pagamento era uma entrada de 10, suaves parcelas de 1.000 e o saldo devedor na entrega do imóvel. Contrato clássico, né, de compra de imóvel na planta. Bom, aí a oferta, e as pessoas, às vezes, as pessoas mais leigas, as pessoas mais ingênuas ou imaturas para fazer negócios, né, elas olham só isso. Tenho a entrada, tenho condições de pagar essa parcela, vou comprar, depois eu financio. Mas as pessoas mais maduras já têm outras preocupações. Por exemplo, ok, mas e este saldo devedor? Ele será, de que maneira ele cresce? Ele vai ser um saldo devedor histórico? Muito pouco provável. Tá? Já vi, mas é muito pouco provável. Né? Normalmente ele vai ter uma forma de atualização. Via de regra, ele tem uma correção monetária e um juros. Tá? Perdoe, pessoal. Então, ele tem uma atualização monetária e ele tem juros, via de regra. Então, vamos dar um exemplo clássico. Né? IPCA é uma atualização monetária, né? Juros. Juros normalmente que se usa no Brasil é de até 12% ao ano. Tá? Bom, agora deixa eu fazer uma observação aqui com vocês. Né? Abrir um parênteses. Então, eu estou falando de taxa Selic, estava explicando do uso político dela, mas agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é juro e o que é atualização monetária. Então, assim, ó, os juros, pessoal, é o preço do dinheiro. Tá? Então, o juro é o preço do dinheiro. E é quanto eu cobro pelo meu dinheiro. Ou, como a gente não costuma emprestar dinheiro a juro, né? Quanto o banco cobra pelo dinheiro que ele empresta. Esses são os juros, os encargos de preço do dinheiro. E existe a atualização monetária, que é a inflação. Tá? Então, eu tenho alguns tipos de índices de inflação que eu devo utilizar dependendo do tipo de contrato que eu estou trabalhando. Então, se é um contrato de consumo, né, uma relação de consumo, a gente normalmente utiliza o IPCA. O IPCA vai ser, né, a nossa referência para negócios, né, de compra e venda de produtos e serviços. Ou poderia utilizar o IGPM. O IGPM é o clássico que é utilizado para, por exemplo, atualizações na justiça. Né? Quem é advogado, meus colegas aqui advogados sabem que a gente costuma utilizar, né, o IGPM para atualizar os valores na justiça, certo? Pois bem, para além deles, existem alguns outros, né, mais específicos, como, por exemplo, o INCC. Né? O que é o INCC? O INCC é o Índice de Atualização da Construção Civil. Então, para a nossa área de conhecimento, como advogados que atuam no direito imobiliário, a gente deve conhecer esses três. Né? É importante que a gente domine esses três. Então, o IGPM atualiza as contas judiciais, via de regra, e o IPC ou IPCA, se tiver sido estabelecido no contrato, né, para relações de consumo, e o INCC normalmente é o índice que se atualiza na construção civil. Então, por exemplo, tá nesse nosso contrato aqui de parcelamento, que eu disse que a entrada era 10, parcelas de 1.000 e o saldo devedor. Neste contrato clássico, seria a atualização pelo INCC até a entrega do imóvel. E aí a construtora poderia botar juros ao gosto, né? INCC mais 1% de juro ao mês. Ah, não, mas ela quer... O pessoal está achando muito caro, está atrapalhando as vendas. Ela baixa para 0,8, 0,5, 0,3. Vai ao gosto do cliente, né? Então é uma negociação ou é uma política comercial, né, que a construtora utiliza, certo? Bacana. Então, via de regra é isso. Eu tenho a atualização monetária com os juros. Ponto. Detalhes, né? Vamos abrir um pouquinho o leque de observações. Os juros, eles têm dois tipos. Ele tem os juros, que é esse que eu acabei de falar, que é o juro que remunera o dinheiro,
Seria o quanto a construtora, quando está vendendo parcelado, é como se ela estivesse usando o seu dinheiro para construir e está te emprestando, deixando para tu pagar só no final, né, o saldo devedor, pode ser até com financiamento. Mas ela, em tese, né, ela está te emprestando dinheiro e tem um preço. Mas tem um outro tipo de juro que também pode ser previsto no contrato, e normalmente o é, que é o juro moratório. O que é o juro moratório? É o juro penal, é aquele que penaliza a pessoa que não paga em dia. Né? E aí, então, então, quer dizer que o contrato ele pode ter os juros remuneratórios, aliás, os juros remuneratórios, pode ter os juros moratórios, que é quando atrasa, ele não vai incidir nunca, só se atrasar, né, o pagamento da parcela. E os juros e a atualização monetária, no caso aqui, o INCC, que é o Índice da Construção Civil, dos materiais de construção civil. Este índice do INCC pode ser cobrado no máximo até a entrega do imóvel, enquanto está em construção. Isso aí o tema do STJ 996 já definiu, que a partir da entrega tem que passar para o IPCA, tá? Que é o do consumo, né? Que é a atualização do consumo. Não pode mais ser por materiais, porque já está construído o empreendimento. Então aqui nós já temos uma lição sobre isso. Bacana. Rafael, explicou, né? Revisou sobre essas questões, mas e onde entra a taxa Selic? Porque em nenhum momento nesse teu exemplo, Rafael, eu estou enxergando o uso da taxa Selic. Né? Pois é, pessoal, aí é que está. Alguns contratos estão utilizando, ao invés desse método tradicional, né, ao invés de usar esse método tradicional do juro remuneratório, atualização do INCC, né, e sobre o saldo devedor final ou sobre as parcelas, eles estão trocando pela taxa Selic. Aí veio a ação revisional discutindo e dizendo que não poderia ser aplicada a taxa Selic por motivos A, B e C. O que o STJ disse, pessoal? O STJ disse que pode, tá? Que é possível utilizar a taxa Selic, né, como um método de remuneração do dinheiro do compromisso parcelado. Tá? Então, o STJ disse que pode. Porém, e aí, queria até ver se eu achava aqui a notícia, que eu vi que teve notícia que foi publicada, né? STJ, taxa Selic. Eu queria fazer um alerta para vocês. Tá? Olha só. Às vezes as notícias, né, que são feitas pela imprensa, né, e o STJ tem um grupo de jornalistas aqui que faz, né, às vezes elas não são tão precisas, embora o deles são até bem interessantes, bem bacanas. Mas as chamadas né, deixa eu até colocar aqui, ver se saíram outras chamadas, porque eu vi que teve umas chamadas que enganam, tá? Olha só. Válido no contrato. Ó, saiu várias notícias dizendo assim, ó, STJ deve julgar a utilização da Selic como correção, a taxa Selic deve ser aplicada para cálculo de juros, né? Então, olha como muda, pessoal, as chamadas, né? Então, só aqui, amigos, vejam que nós temos duas chamadas que tratam a taxa Selic de duas maneiras, ó. Taxa Selic deve ser aplicada para cálculo de juros de demora, tá? Aliás, como taxa de juros, isso. E na outra chamada aqui, as partes podem estipular como correção monetária a Selic. Né? Então, puxa vida, eu acabei de explicar um monte para vocês sobre a diferença entre juros, né, e sobre as atualizações monetárias. Aí sai uma decisão, dizem, pode usar a taxa Selic. Algumas notícias, algumas chamadas da imprensa dizem que pode usar como juros, e outras dizem que pode usar como correção monetária. Aqui tem uma pegadinha, tá? Aqui tem uma pegadinha. E eu aproveito para falar sobre essa pegadinha com vocês, né? Tanto para ler um pouco do acórdão, vou ler um pouquinho do acórdão para vocês verem como está muito bem explicado nele. O problema é da notícia, não é um problema do acórdão. E também para que a gente possa entender, né, as peculiaridades desse tipo de cobrança, dessa forma de cobrança, tá? Utilizando a Selic, que é diferente do que eu estava falando até agora.
Então, olhem só, pessoal, já saiu algumas decisões, eu já tive a oportunidade aqui de trazer para vocês, né, algumas decisões do STJ falando sobre a Selic, tá? Então, já tive a oportunidade de trazer aqui para vocês e explicar um pouquinho para vocês, né, essa questão da Selic. Eu tenho uma coisa muito, muito importante para falar, que é o seguinte: no caso da taxa Selic, tá, se considera integrado nesta taxa tanto os juros quanto a atualização monetária. Prestem atenção aqui comigo, tá? O que eu expliquei até agora, que é trivial nos contratos. Os contratos prevêem juros e correção monetária. É normal. Juros e correção monetária. Os juros têm dois tipos. Juro que remunera, que vai ser cobrado sempre, porque é o preço do dinheiro, e o juros moratório, que só se cobra no atraso. Tá? Então tem dois tipos de juros e um tipo de correção monetária. INCC até a entrega do imóvel e IPCA depois da entrega do imóvel. Bacana? Pois eu estou dizendo que quando eu uso a taxa Selic, não pode. A taxa Selic eu só uso a taxa Selic. A taxa Selic, ela engloba os dois. Os dois estão englobados na taxa Selic. Juros e atualização monetária. O que quer dizer com isso, Rafael? Eu quero dizer que os 13,25% esses da taxa Selic, eles são considerados como fazendo os dois papéis. Tanto o papel do juro quanto o papel da atualização monetária. Então não pode ter contrato, taxa Selic mais INCC. Não pode. Vejam como os noticiários, fica só observando os noticiários, pessoal, eles podem nos induzir em erro. Porque se eu leio o noticiário, daqui a pouco eu vou passar uma orientação para o cliente dizendo: já está validado, a taxa Selic pode ser utilizada, né, como atualização monetária. Aí daqui a pouco está passando na minha frente um contrato que é inválido, porque estava lá previsto juro de 1% ao mês mais taxa Selic. Como eu achei que a taxa Selic foi validada como atualização monetária, e é isso que está escrito aqui, ó, em contrato, olha a notícia, tá, do dia 6 de fevereiro. Em contrato de compra e venda de imóvel, é lícito às partes estipular correção monetária das parcelas pela Selic. Esta chamada está errada. Ela diz que é lícito estipular como correção monetária. Não é verdade. A chamada está errada. Por quê? Porque a taxa Selic engloba tanto a correção monetária quanto os juros ao mesmo tempo. Entenderam, pessoal, a pegadinha? Entenderam a pegadinha? Deixa eu ver, Fernanda, o que tu está questionando aqui. Tá? Não, daí o moratório não. O moratório poderia, tá, Fernanda? O moratório poderia. Porque daí é o de penalização. Né? Poderia ter taxa Selic e o juro moratório, que é aquele pelo atraso. Tá? Isso pode. Isso pode. Bacana? Olha que interessante isso, né, gente? Então, eu tenho cada vez mais me preocupado, gente. Muito, muito. Esse ano de 2022, assim, foi um ano, né, que eu já tenho alguns anos me preocupado com isso, mas esse ano, especialmente esse ano de 2022, tem me preocupado muito com a forma como a imprensa divulga, né, as informações. Né? E, via de regra, gente, não dá para confiar. Não dá para confiar. Né? Principalmente se tratando de matérias relacionadas ao jurídico, ao direito, tá? O número do RESP é 2.011.360, tá? Ele é do Mato Grosso do Sul. 2.011.360. 2.011.360 do Mato Grosso do Sul, certo? Botei aqui no chatzinho para vocês. Ó. Botei aqui no chatzinho para vocês, tá? Então, vejam o seguinte, meus amigos. Olha como no acórdão, eu vou ler um trechinho do acórdão, né? Vou ler um trechinho da ementa, aliás, do acórdão, e veja como
a ministra Nancy Andrighi, que é a relatora desse caso, que é uma ministra top de linha do STJ, sempre inovando, se preocupando, né, em fazer bons esclarecimentos, olha como ela é precisa na explicação, né? Ou seja, a chamada da matéria, ela não contempla, né, a compreensão plena da questão jurídica. Mas, quando a ministra escreveu, quando ela decidiu, né, a sua decisão contemplou, né, com suficiência, né, suficiente clareza a questão, tá? Então ela diz assim, ó, que essa revisional aqui ela é de fevereiro de 2019, tá? E chegou então agora esse ano, né, em julho de 2022 para julgamento e foi julgado em outubro de 2022, tá? Então é isso. O que que diz aqui no tópico 3? Olha só, eu vou ler aqui, ó. Aliás, o item 2 diz assim: o propósito recursal consiste em definir se é possível a utilização da taxa Selic como índice das parcelas ajustadas em contrato de compra e venda de imóveis. Tá? 3. A correção monetária serve para recompor o poder aquisitivo original da moeda. Era o que eu estava explicando para vocês, e os exemplos de correção monetária são INCC para construção civil, IPCA para consumo e GPM na justiça. Então, o poder aquisitivo original da moeda, né, que é corroído pelos efeitos da inflação. Então, até aqui, já é o que eu expliquei, né, faz todo sentido agora. Nada acrescentando ao seu valor. Então, quando se aplica correção monetária, é como se o preço, como se o dinheiro fosse o mesmo. Então, esse ano é R$10, o ano que vem é 11, no outro ano é 12, mas é como se fosse os mesmos R$10, porque ele só está mantendo o poder da moeda de compra. Né? O que eu compro hoje com 10, o ano que vem vai custar 11, e na sequência vai custar 12. Mais ou menos assim, grosso modo, né? Por sua vez, os juros, olha que legal, têm natureza de frutos civis e constituem uma obrigação acessória dos contratos onerosos, com fins de recompensar o credor ou de ressarcir a demora no pagamento do débito. Eles se subdividem em duas espécies. Letra A, os juros remuneratórios ou compensatórios, cuja função é remunerar o credor pela privação do seu capital, na verdade pelo uso do seu capital. E B, os moratórios, que tem o papel de indenizar o credor pelo atraso no pagamento da dívida. Então, ok. Agora vem a solução. 4. A taxa Selic abrange juros e correção monetária. Ponto. Esse aspecto que eu queria trazer para vocês hoje, tá, colegas? A taxa Selic, ela abrange juros e correção monetária. Essa é a pegadinha, ó. A taxa Selic abrange juros e correção monetária. Se eu estiver revisando um contrato, ou se eu estiver fazendo um contrato, eu devo sempre observar que para utilizar a taxa Selic não deve haver cumulação nem de juros, nem de correção monetária. Porque ela, por si só, abrange os dois. Então está aqui bem claro, tá no acordo. A taxa de juros abrange, a taxa Selic abrange juros e correção monetária. Em razão disso, ela explica, não pode ser acumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários. Precedentes, tem vários precedentes realmente. Assim, se for pactuada a incidência da taxa Selic, a título de correção monetária das parcelas contratuais, não será possível cumulá-la com juros remuneratórios, uma vez que os juros já estão englobados neste índice. Isso não impedirá, contudo, a estipulação do juro de mora, já que a finalidade é distinta do remuneratório. Respondendo aqui, então olhem só, minhas amigas e meus amigos, tá? Como é relevante, né? Dois aspectos aqui para trazer para vocês. Primeiro, não dá para a gente se guiar de forma nenhuma por notícia jornalística. Né? Ponto. Né? Os nossos alertas críticos devem estar sempre em ponto de bala. Né? Então, não dá para a gente se guiar por notícias jornalísticas. A gente tem que ir, como cientistas jurídicos, nós temos que ir nas decisões, certo? Primeira observação que é bem interessante para a gente ter. Segundo ponto, pessoal, taxa Selic é o preço dos juros no Brasil, é definido pelo Banco Central do Brasil, né, que tem autonomia para decidir sobre isso, avaliando o cenário do mercado. Ou seja, ele usa a taxa Selic para conter a inflação. Se ele utiliza para conter a inflação, ele está ligado, e ele também utiliza a taxa Selic para emprestar dinheiro, o governo empresta dinheiro e paga a Selic, né? Se eu emprestar hoje dinheiro para o governo federal,
eu posso fazer isso via Tesouro Direto, eles vão me pagar a taxa Selic. Tá? Então, se eles usam isso como pagamento, ele está servindo tanto como correção monetária, quanto como juros remuneratórios. Se ele está fazendo os dois papéis, a partir do momento que um contrato imobiliário se vale da taxa Selic, pode fazer isso? Pode. Mas a partir desse momento, ele está abrindo mão de cobrar mais juros remuneratórios ou mais atualização monetária. Então, vou dar 2 exemplos de erros, tá? De erros contratuais. Contrato que prevê taxa Selic como remuneração de juros mais INCC. Está errado. Segundo erro, contrato imobiliário que preveja taxa Selic como atualização monetária mais juros de 1% ao mês. Está errado também. Tá? Não pode acumular os dois no mesmo contrato. Bacana?